comissões da Alerj debatem reabertura da geral no Maracanã. 6 milhões de pessoas vão deixar de pagar tarifa mínima da SEDAI a partir de 2020. E plenário aprova a criação de política para a recuperação da Mata Atlântica. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O Corpo de Bombeiros afirma que criar uma nova geral no Maracanã exigiria uma obra grandiosa, com mudanças estruturais como a ampliação de corredores e instalação de barreiras anti-esmagamento. O regime de recuperação fiscal pode ser um empecilho para a reforma. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Fernandes, explicou que todo tipo de intervenção em estádios de futebol deve ser muito bem pensada e discutida para trazer apenas benefícios para a população, sem risco aos torcedores. A última reforma, ela não tinha essa previsão. Então, toda a infraestrutura que está colocada lá, ela não tem essa previsão de atendimento com o público em pé. Então, a modificação ela não é simplesmente a retirada de cadeiras e a criação de novos lugares. A retirada de cadeiras ela precisa de um estudo na base estrutural para saber se a estrutura suporta esse novo número de pessoas. Esse novo número de pessoas ela exige um degrau de arquibancada adicional e um número de saídas. Na audiência pública conjunta das comissões de Esporte, Habitação e de Obras Públicas, foi debatido o projeto de lei que autoriza o Estado a realizar obras no Maracanã para a criação de setores populares. O deputado Maxi Lemos reforçou a importância cultural e histórica da geral, mas lembrou que é preciso pensar tanto na viabilidade econômica quanto na adequação do estádio para competições internacionais. É importante? Eu sou a favor. Agora, tem um custo, quem é que vai pagar essa conta? E aí foi o que eu coloquei aqui para os clubes, se os clubes estão dispostos a investir. Por quê? O Estado está no regime de recuperação fiscal. O Estado não pode gerar novas despesas sem ter origem, sem ter fonte financeira. Por isso é o meu questionamento. Agora, o projeto é maravilhoso, nós vamos trabalhar, no meu ponto de vista, a minha articulação é para que aprove, desde que os recursos sejam garantidos e a segurança seja garantida. A presidente da Comissão de Habitação, deputada Zeidan Lula, defendeu que é preciso pensar numa estratégia que mantenha a segurança e o conforto do Maracanã, mas popularize os jogos, levando o torcedor de volta para o estádio. Não há nenhum regulamento que impeça a formação de um espaço para geral de ingressos populares. O que a gente precisa é, com esse pontapé inicial, a aprovação desse projeto aqui na casa, a gente vai começar a fazer a discussão da execução desse projeto, que é discutir a segurança, discutir a viabilidade econômica, a viabilidade técnica, isso. Para isso acontecer, tem que ter um interesse do poder público. E o projeto e a casa aqui ajudam nesse sentido, porque senão essa discussão nunca acontece. Estiveram presentes na audiência torcedores do Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Orlando Guilhom afirmou que o Maracanã é do povo e que depois da modernização do estádio para as competições internacionais, grande parte da população ficou impedida de assistir aos jogos por conta dos valores elevados dos ingressos. Nós, do movimento Torcedores e Torcedoras pela Democracia, temos desenvolvido, dentro e fora dos estádios, uma campanha que nós chamamos Pelo Direito de Torcer, que tem vários eixos de mobilização. Um deles, talvez o mais importante, é exatamente essa luta contra a elitização do nosso futebol. Uma luta por ingressos mais baratos e pela volta da geral no Maracanã. Nós temos percebido ao longo dos últimos anos que a nossa torcida está cada vez mais elitizada, cada vez mais rica, cada vez mais branca. E o negro, o pobre, favelado, o torcedor de raiz, o nosso povão está cada vez mais fora do Maracanã e dos grandes estádios aqui do Rio e do Brasil. Os dirigentes do Flamengo e do Fluminense disseram que é de interesse dos clubes lotar as arquibancadas, mas lembraram que atualmente o custo para realizar uma partida no Maracanã é muito superior ao da época da geral. Fernando Augusto, diretor do Fluminense, contou que muitas vezes oferecer ingressos muito mais baratos acaba gerando prejuízo para os clubes. Quando você fazia um jogo no Maracanã, você não tinha nem metade dos fornecedores que a gente tem hoje. Nós hoje tratamos com quase 100 fornecedores para um jogo, né? Desde catraca, bilheteiro, restaurante, segurança, internet, telefonia, rádio.
tudo isso está associado no jogo. Então o jogo encareceu demais. O deputado Léo Vieira, presidente da Comissão de Esportes da Alerj, sugeriu a realização de novas audiências públicas com a presença da FIFA, da CBF e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é aprofundar a discussão sobre a viabilidade e as consequências da volta da geral do Maracanã. Se a gente quer tornar popular o Maracanã, é importante que a FIFA entenda e a CBF que o Brasil não tem a mesma condição econômica das pessoas que moram na Europa. Então é por isso que eu acho necessário trazer para eles entenderem que a nossa realidade é diferente da Europa, resguardando, lógico, todos os direitos de segurança às pessoas que vão ao Maracanã. 6 milhões de pessoas vão deixar de pagar tarifa mínima da SEDAI a partir de 2020. A informação foi passada pelo presidente da concessionária durante a audiência pública da CPI dos hidrômetros da Alerj. Hoje a SEDAI cobra do consumidor aproximadamente R$ 100 por 15 metros cúbicos, referentes a uma cota mínima de consumo. Uma lei aprovada no final de 2018 na Alerj proibiu que as empresas concessionárias de água, luz e gás do Estado realizem estimativa de consumo para fins de cobrança, com o objetivo de resguardar o consumidor, que muitas vezes tem um consumo abaixo do estipulado pela tarifa mínima. Segundo o presidente da SEDAI, Hélio Cabral Moreira, a empresa está no processo para atender o que a lei determina. Ele informou que até o fim do ano, toda a estrutura tarifária da empresa vai mudar. A expectativa é que 2/3 dos clientes da concessionária tenham redução do valor cobrado e passem a pagar apenas um pequeno valor pela distribuição da água. A partir daí, a pessoa vai pagar efetivamente a água que consome. Esse tipo de cobrança, primeiro, ela é uma justiça tarifária. Paga mais quem consome mais e paga menos quem consome menos. Se a pessoa estiver fechada, não vai pagar 0 de metro cúbico de água e apenas a tarifa de disponibilidade tarifária. E essa política ela vem ao encontro das regras de economia de recursos escassos, que é o caso da água, vem para ajudar também a todo o nosso planeta, que a gente não pode desperdiçar recursos naturais, principalmente água. Outra empresa presente na audiência foi a Águas do Brasil, responsável pela distribuição de água de 9 municípios do estado. A empresa cobra entre 10 e 15 metros cúbicos de tarifa mínima. Segundo Tiago Contage, a companhia ainda não tem um estudo sobre a possibilidade de alteração dessa cobrança. Segundo ele, o contrato de concessão foi assinado antes da mudança na lei e permite a cobrança. A questão não se trata tão somente de adequação a essa norma, a questão se trata em discutir, em trazer para a mesa os demais responsáveis pela discussão dessas alterações contratuais que implicam na questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que preserve o cumprimento de todas as metas contratuais que no tempo, aquelas que ainda estão nos anos futuros até que se conclua o período contratual de cada uma das concessionárias e da mesma forma que isso não ofereça nenhum risco ao negócio em si, para que o sistema não seja colapsado. O presidente da Agenerza informou que a agência está analisando, junto às concessionárias, o impacto financeiro da não cobrança de tarifa mínima. Segundo ele, todas as concessionárias deverão cumprir a lei. Como a legislação envolve hoje a cobrança de uma tarifa que faz parte do valor da tarifa cobrada para todos, isso está sendo discutido dentro exatamente dessa revisão tarifária para ver o impacto no equilíbrio econômico das concessionárias. Por isso está demorando um pouquinho, porque a gente está numa fase em que analisamos o valor da tarifa para os próximos 5 anos. Então, todos os elementos que envolvem a tarifa participam desse estudo. Investimentos, o OPEX, ou seja, as despesas, enfim, tudo que envolve a operação da companhia é avaliada e daí sai a tarifa. O presidente da CPI, deputado Jorge Felipe Neto, disse que a reunião foi produtiva e que o importante é garantir que a população seja beneficiada pela lei aprovada na Alerj. A gente vai ter uma economia
justamente para quem consome menos água, para quem não desperdiça, para quem não tem vazamento, etc. E, ao mesmo tempo, justiça com relação a vários tipos de consumidor. Quer dizer, não mais o pobre, porque é isso que acontecia, vai pagar pelo consumo médio que o rico tem. O cônsul-geral da Espanha foi recebido pelo presidente da Alerj, deputado André Siciliano, e por deputados da casa. O Parlamento Fluminense vai fazer uma homenagem à comunidade espanhola no mês que vem. Luiz Prado Escovarrubias destacou o bom relacionamento entre Brasil e Espanha e disse que a reunião foi fundamental para conhecer o potencial econômico do Estado. Ele também aproveitou para conhecer o Palácio Tiradentes, já que é a primeira vez que vem à sede do Parlamento do Rio. Reunião muito interessante, muito agradável ao mesmo tempo para mim. Hemos falado da presença de espanhóis no Rio de Janeiro, as relações muito estreitas e boas entre Espanha e o Brasil, e em particular Espanha e Rio de Janeiro. O número de pessoas que chegou vivi no Brasil e no Rio de Janeiro, em particular da Espanha, especialmente da região de Galícia, e também dos aspectos econômicos, a presença de empresas espanholas que trabalham no Brasil, instaladas no Rio de Janeiro. Os deputados presentes na reunião vão elaborar um projeto de resolução para prestar uma homenagem aos espanhóis que vivem no Estado e os que representam o país. A Data Nacional Espanhola é um evento importante que eles vão comemorar aqui no Rio de Janeiro. E nós vamos aproveitar um ensejo, né, foi decidido, para dar a maior condecoração da Assembleia Legislativa, né, decidido pelo presidente André Siciliano, vai ser uma proposta de diversos parlamentares, ao cônsul, né, Luiz Prado, mas ao mesmo tempo está homenageando o cônsul, nós estamos homenageando a Espanha como um todo, visto que ele é o representante aqui no nosso estado. Nesta quinta, o plenário discutiu o projeto do deputado Carlos Mink, que cria a política estadual de restauração ecológica. O objetivo é realizar ações de recuperação da Mata Atlântica. A restauração ecológica é a intervenção intencional para recuperar ecossistemas degradados ou alterados em áreas rurais ou urbanas. O texto determina quais órgãos administrativos devem estar envolvidos e de onde virão os recursos para a implementação do programa. A proposta também autoriza o governo a criar um plano estadual de restauração ecológica. A matéria foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. Nós vamos ter um plano de restauração privilegiando os corredores de biodiversidade, as matas ciliares que protegem os rios. Nós vamos ter contínuos florestais. Com isso, a gente vai ter mais proteção à biodiversidade e mais água para a agricultura e para beber. Analisada a proposta do ex-deputado Nelson Gonçalves, que proíbe a venda para menores de 18 anos das substâncias tricloroetileno e antirrespingo de solda, utilizadas na composição do lança-perfume. Os compradores com mais de 18 anos devem ser identificados, fornecendo dados como CPF e identidade. O projeto aprovado segue para sanção ou veto do governador. O ex-deputado Luiz Martins quer estimular a prática da capoeira com a criação de um programa estadual sobre o esporte. O programa deve ter como princípios a inclusão e o respeito à diversidade. O texto sugere também a criação de um centro de cultura e memória da capoeira, além de parcerias com escolas públicas para aulas práticas e teóricas. A matéria recebeu 2 emendas e retorna às comissões. O Estado do Rio pode ter uma delegacia especializada em acidentes de trabalho. A unidade vai ser responsável pelo registro, investigação e abertura de inquéritos para apuração de acidentes envolvendo trabalhadores em exercício profissional. O projeto do deputado Paulo Ramos recebeu 2 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. A gratuidade no transporte intermunicipal para alunos dos ensinos fundamental e médio pode ser estendida também para estudantes de cursos de pré-vestibular. O benefício só será concedido aos estudantes com renda familiar per capita de até 2 salários mínimos. A proposta da deputada Dani Monteiro recebeu 3 emendas e volta para as comissões.
Há um entendimento, um senso comum de que no final do terceiro ano o jovem presta prova para um vestibular, ele passa na universidade e no ano seguinte automaticamente ele já está na universidade. Isso não é verdade, em especial quando a gente fala de jovens de baixa renda, jovens com menos condições, com uma escolaridade mais defasada. Esses jovens tentam vestibular uma, duas, três, infinitas vezes, muitas vezes. Então, é fundamental que esse jovem que está nesse entremeio, ele tenha um mínimo de amparo do Estado para conseguir manter seus estudos. O governo do Estado pode passar a divulgar na internet a lista de pessoas que aguardam atendimento nos programas habitacionais do Estado. A Secretaria Estadual de Habitação deve informar o número e a data da inscrição, o número da colocação, os critérios para o cadastro e atendimento, além da relação de pessoas já atendidas. A matéria da deputada enfermeira Rejane foi aprovada em segunda discussão. Tem uma fila para as pessoas receberem as suas casas. Só que a gente recebe várias denúncias que existem pessoas burlando essa relação, essa fila. Então a gente queria que tivesse mais transparência, que a coisa fosse clara para todo mundo, que as pessoas tivessem conhecimento de qual o momento de que ela teria a sua casa própria, até para organizar a sua própria vida. O governo pode passar a conceder incentivos fiscais para empresas fornecedoras de equipamentos de defesa pessoal e carros blindados para órgãos públicos e autoridades públicas que estejam sob ameaça. A proposta do ex-deputado Zaqueu Teixeira recebeu 7 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Já a deputada Marta Rocha quer que as associações portuguesas do Estado do Rio, como clubes, grêmios e centros de estudo, divulguem o programa Portugal no Coração. O programa é uma iniciativa do governo português e tem como objetivo custear viagens de portugueses natos residentes no exterior para o país de origem. O projeto foi aprovado em primeira discussão e volta à pauta para a segunda votação. É uma ação desenvolvida pela Embaixada e pelo Consulado de Portugal, que é exatamente esse projeto Portugal no Coração, que é destinado àqueles portugueses que vieram para o Brasil e que, lamentavelmente, nunca mais puderam retornar em razão de condições financeiras. Eles podem procurar a Embaixada e há um sorteio de 10 passagens para que eles possam visitar, sem nenhum tipo de custo, a sua terra natal. A proposta da deputada Zeidan cria regras para classificar os municípios de interesse turístico no estado do Rio. De acordo com o texto, para ser considerada uma cidade de interesse turístico, é necessário ter atrativos turísticos expressivos de caráter permanente, naturais, culturais ou artificiais. O município também deve oferecer opções de hospedagem e alimentação aos visitantes. O projeto recebeu 7 emendas. Então a gente tem aí o interior do Rio de Janeiro com grande potencial. O turismo aqui não é só a capital, né, que é o grande polo, mas a gente tem o turismo na Serra, tem a área da região dos lagos, a área aqui da Mata Atlântica, o interior, com a produção rural. Então tudo isso está sendo catalogado nessas regras e mais ainda, a gente põe algumas especificações para que o município possa ter essa titularidade. Pode ser criado no Rio o selo Empresa Amiga da Saúde Mental para os empreendimentos que contribuam para a inclusão de pessoas com transtornos mentais no mercado de trabalho. A empresa que aderir ao programa poderá utilizar o selo em peças publicitárias e promocionais. A proposta da deputada Lucinha e do deputado Renan Ferreirinha precisa voltar à pauta para a segunda votação. Criando esse selo, a gente criou a oportunidade das empresas poderem ter esse selo. Elas vão ajudar essas pessoas a inserir no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, o próprio Estado vai se certificar para que ela possa ter um incentivo. Então, ela vai receber um incentivo por parte do governo do Estado para contratar essa imensa maioria de pessoas que precisam entrar no mercado de trabalho, tem essa deficiência mental, às vezes de pequeno grau, mas que não conseguem. As empresas concessionárias de transporte público do Estado podem ser autorizadas a implementar canais de comunicação com a população via aplicativo de celular. As mensagens enviadas pelos usuários devem ser respondidas em até 5 minutos pelas empresas e a norma deve ser fiscalizada pela Agência Reguladora de Transportes Públicos do Estado, a AGETRANSP.
O projeto do deputado Anderson Moraes depende de mais uma votação em plenário. É um projeto onde o custo será baixíssimo de implantação através de algum aplicativo. O usuário ele pode se cadastrar a um determinado número e estar recebendo informações sobre, por exemplo, qual o próximo horário da condução, caso a condução tenha algum problema, que ele também seja avisado para que possa talvez tomar uma outra providência, já que ele pretende chegar a algum determinado local, poder também avisar caso venha se atrasar. O intuito é de nós darmos informação para a população. E as deputadas Dani Monteiro, Renata Souza e Mônica Francisco querem criar na Alerj o programa de prevenção, capacitação e enfrentamento permanente ao racismo institucional. O programa deve ter, entre as ações, a divulgação de campanha para sensibilização sobre o racismo institucional e a promoção de formação interna obrigatória para os funcionários da casa. A proposta recebeu 10 emendas e volta a ser analisada nas comissões. A imagem do negro na sociedade brasileira está muito vinculada à violência e à criminalidade. E quando a gente vem para dentro do espaço público, é onde é a origem, né, onde é reforçado esse padrão. E aí a nossa ideia, a ideia de Mônica, de Renata, ao construir essas resoluções, era que houvesse informações cotidianas. Inclusive foi testada já uma aqui na Alerj, antes desse projeto de resolução, a própria mesa diretora, na figura do presidente, se moveu em relação ao curso para os seguranças sobre a questão racial, a origem do racismo no Brasil, a origem das opressões de gênero, e para formar de fato os profissionais. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.